Olá, bem-vindo a mais um AgroConecta, o podcast do mestrado profissional em agronegócio sustentável. Aqui a gente busca falar do agronegócio, da sustentabilidade do agronegócio de uma forma mais direta para todo mundo. E essa é uma ação realizada pelo mestrado em agronegócio sustentável, o curso de agronomia e o curso de comunicação da Uniderp. E hoje nós estamos nos nossos estúdios para entrevistar o professor José Antônio Maior Bono. Tudo bom, professor? Tudo bom, Bem-vindo. Obrigado. O professor Bono, ele é engenheiro agrônomo, formado na UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. Ele é mestre pela Universidade Federal de Lavras e doutor pela Universidade Estadual de Maringá, ambos em agronomia, com a área de concentração, solos e nutrientes de plantas. E dentro dessa área, hoje o professor Bono vai falar para a gente sobre algo que a gente anda em cima. Ele vai falar sobre os solos. Bem-vindo, professor. Vamos começar pelo começo. O que são os solos, Bono? Professor Marco, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né, no nosso mestrado profissional, né, contribuindo com essa parte aí de falar um pouquinho sobre os solos. O que nós podemos falar sobre os solos, né? Os solos para nós é uma formação de uma degradação rochosa, onde teve influência de um relevo, onde teve influência de um clima, onde teve influência de uma parte biológica e um tempo para esses elementos atuarem. Quando falamos em tempo em solos, nós falamos em tempo geológico, né? São milhares de anos, né? Então, fazendo um contexto um pouco mais simples dos solos, é um material, é um produto, na realidade, do temperismo, onde existe uma parte material e uma parte biológica, né? Isso aí para nós é muito importante, que é um recurso natural não renovável, né, para nós. Então, solo para nós é um ambiente da produção agrícola, né, e que nós temos que cuidar ele muito bem. É um patrimônio da humanidade, o solo. Então, isso que a gente anda, eu falei anda, mas não é só andar, né? Onde tudo está baseado, as nossos recursos hídricos, as nossas plantas. Então, dependendo dessa formação que a gente conhece como terra, como areia, solo agricultável, ele veio de uma rocha, ou de vários tipos de rocha. Sim, todo solo, né, todo material que nós pisamos hoje na superfície da Terra, ou ele é uma rocha ainda, ou ele já foi uma rocha no passado. Então, quando você vê aqui uma lavoura aí de milho, de soja, uma pastagem, né, ou até uma cidade sendo localizada, né, uma rodovia, ela está em cima de um solo que um dia foi uma rocha, né? E eu lembro que a gente tem uma classificação, né? Horizonte A, horizonte B, e locais que nem sempre é um solo que houve uma degradação na região, como o Pantanal, que é uma planície, bacia sedimentar. O que o senhor pode falar sobre isso? Falando especificamente mais um pouquinho do solo pantaneiro, da nossa bacia pantaneira, né? Como o próprio nome já diz, uma bacia pantaneira é uma depressão. E toda depressão, professor Marcos, há uma contribuição dos solos adjacentes na bacia, né? Por questão de assoreamento, né? Ao longo dos anos, né? No caso do Pantanal é isso que ocorreu. Nossa bacia pantaneira é uma bacia sedimentar, onde houve um assoreamento da solo que tinha na parte alta. Onde é que está o solo da parte alta? É o nosso Alto Taquari, ali, Coxim, né? Você está falando Rio Verde, está falando ali de Figueirão, né? Aquela parte ali, houve um carregamento de material, né? Normalmente material mais arenoso, que depositou na nossa bacia pantaneira em função da depressão que ocorreu, do deslocamento de algum material rochoso que desceu na superfície, né? Então, o nosso solo do Pantanal, ele tem uma formação local da própria rocha e uma contribuição dos seus solos adjacentes. Nesse caso, então, é um solo que foi originado, né, no local com uma contribuição de outros materiais no entorno dele, né, que é um caso específico do Pantanal. Então, o Pantanal, então, por ser uma depressão, ele uma parte mais baixa e o material mineral que vai enchendo ele como se fosse uma bacia, né? É o que vem de cima. Por isso que ele é chamado de bacia sedimentar, é sedimento. Sedimento. Então, quando falamos de sedimentos, tem um material que foi carreado, né, normalmente por recurso hídrico, por águas pluviais que são carreados, né? Normal, né, como a lei da física, sempre a parte de cima desce para a parte de baixo, né? Isso
né? Como se lá os físicos já provam isso para nós, não tem como subir, só pode descer, né? No caso da bacia do Pantaneira, isso daí, né? A parte mais alta contribuiu para a parte mais baixa, né? E até hoje a gente está contribuindo, não parou ainda. Se nós andarmos, né, na região ali, o rio Taquari hoje está totalmente assoreado com material que veio da parte mais alta, né? Isso aí é evidente hoje, nessa parte, ainda mais nessa época do ano, com a parte hídrica, né, faltando hoje, a parte de Chuvas. recurso hídrico, chuva, né, baixou muito o lençol freático, né, os níveis dos rios, e vem hoje o afloramento desses bancos de areia, né? E aqueles bancos de areia veio da parte mais alta, contribuição na parte mais alta. Até hoje está contribuindo ainda, né? Isso é curioso, se você for cavar um buraco ali no Pantanal, você não está cavando no solo ancestral dele, você está cavando o solo que veio de cima, né? Em cima, É a composição. é um solo que já degradou em cima, já foi temperado na parte de cima, e por questão de arraste fluvial, né? Processo erosivo, já foi transportado para a parte mais baixa, né? Isso é um processo, né, que o relevo, né, explica para nós, né? O relevo da parte mais alta, né, o material do relevo da parte mais alta contribui para o relevo da parte mais baixa. Não só no Pantanal, tá? Estamos falando no Pantanal em função da grande extensão de área que é o Pantanal, para ser Pantaneira. Mas pode acontecer num vale, né, numa depressão, né? E pode ter outras bacias menos importantes que o Pantanal, né? Pequenas bacias dentro da propriedade pode ter essa contribuição também. Então é um local que ocorre de uma forma geral esse processo. Então, o curioso de pensar nisso é com os milhões de anos a vir, aí esses buracos, quem conseguir voltar alguns milhões de anos, né, alguns milhões de anos para frente no futuro, talvez vai ver uma área dessa já reta, não vai estar mais, não vai ser uma depressão como era antes. Se nós projetarmos no futuro, né, você pega lá a nossa superfície do globo terrestre é toda irregular e com chuva caindo, desgastando aquilo, a tendência é uniformizar, né? Isso aí como tendência, só que nós temos outros processos envolvidos, ainda até hoje, né, que modificam um pouquinho, né? Nós temos maremoto, nós temos terremoto, nós temos atividade vulcânica ainda, não como tínhamos no passado, mas que movimenta um pouquinho a nossa crosta, as placas tectônicas estão se deslocando. Para você ter uma ideia, a Cordilheira dos Andes está aqui próximo, nossa, aqui é uma cordilheira que está em soerguimento ainda, está subindo. Então você vê como é que é interessante, né? E aí uma das culpas da nossa bacia pantaneira, no meio de uma placa tectônica, uma das explicações geológicas é a Cordilheira dos Andes subindo e baixando. Ela subiu e que estava para baixo, baixou mais ainda. Movimentou alguma coisa, né, no meio da nossa placa tectônica e que abaixou a bacia pantaneira. Então, uma das explicações geológicas da bacia pantaneira, porque no meio de uma placa tectônica, bem no meio, né, e a maior bacia pantaneira do mundo de água doce, né? Então, você vê aí como é que alguma coisa que acontece na nossa borda de placa está impactando a nossa centro-oeste aqui, nossa bacia pantaneira. Muito legal. E o que é mais interessante, aqui no nosso estado, nós temos, a gente ouve vários colegas, amigos que têm fazenda, que vão implantar pastos, alguns vão implantar lavoura, e aí fala muito que é muito misto o solo no Mato Grosso do Sul. O que seria essa mistura aí? Professor Marco, então, falar especificamente do solo aqui do nosso estado, Mato Grosso do Sul, né? Nós temos aqui vários tipos de rocha, nós temos rocha aqui magmática, nós temos rocha aqui sedimentar e as rochas metamórficas. São 3 tipos de rocha grupo de rocha que dá origem ao nosso solo. Todos eles ocorrem no Mato Grosso do Sul, tá? Então a variabilidade de rocha no nosso estado é muito grande, tanto na bacia pantaneira como na bacia do Paraguai, bacia do Paraná, tá? São 2 rios, a bacia do Rio Paraná, do Paraguai e a bacia do Rio Paraná. As 2 bacias, elas têm uma formação de rochosa bastante diferente, tá? A mais variada ainda é a bacia do Paraguai, né? Então, essas diferentes rochas vão dar diferentes tipos de solo, tá? Então, a variabilidade do nosso estado aqui é uma coisa que ocorre, tá? É natural, tá? E algum tipo de rocha, a rocha mais rica em fertilizantes, né, em nutrientes, vai dar para nós um solo mais rico. E um solo mais rico, menos rico em nutrientes, vai dar um solo mais pobre. Então, a nossa bacia, né, do Rio Paraná, nós temos muito solo, origem do arenito. O que é o arenito? É uma rocha que tem pouco nutriente. Então, nós temos muitos solos pobres
nessa região, tá? Estou falando de região de Água Clara, região de Ribas, de Inocência, tá? São uma região um pouco mais pobre. Aquele solo, solo de origem de uma rocha mais rica, do basalto, por exemplo, que é uma rocha magmática, estão mais ligados à agricultura. Falando de Maracaju, falando de Dourado, Ponta Porã, né? Uma parte de Campo Grande. Então, essas regiões são um solo um pouco mais rico, a agricultura veio com mais força. E o solo mais pobre, a agricultura, a pastagem toma um pouco mais de conta. Tá? Isso no passado era bem destacado. Solos mais arenosos, pastagem. Solos mais argilosos, lavoura. Solos mais argilosos, de rocha, de melhor qualidade. Melhor qualidade, mais riqueza de nutrientes. Os solos arenosos são solos de origem de, como se diz lá, por exemplo, de solo pobre em nutrientes. Não é que ele é pobre do ponto de vista, né, de quantidade, é que ele não tem os nutrientes que as plantas precisam. Então, eles estão solos mais pobres. Nesse caso aqui, professor Marcos, a gente separa um pouquinho de solos argilosos e arenosos com solos argilosos um pouco mais apropriados à agricultura e solos arenosos mais apropriados à pastagem ou silvagricultura, né? Ok. Tá. Nesse contexto, professor, vamos ir para o assunto, então, pesquisas. Então, o senhor há mais de 20 anos desenvolve pesquisa no mestrado e já formou vários alunos que são mestres, estão qualificados no mercado. E vamos fazer um apanhado desde aí desses mais de 20 anos e até hoje, quais são os interesses de pesquisa que o senhor desenvolve aqui na Uninerp? Professor Marcos, aqui na faculdade a gente entrou aqui como agrônomo e como agrônomo a gente tem a nossa expertise, né? Pelo menos em pesquisei, né? Com o passar dos anos. Aqui a gente sempre trabalhou com a parte de fertilizantes, a parte de insumos para a agricultura. No mestrado profissional que nós estamos atuando hoje também, a gente atua mais na linha de produção de agricultura sustentável. Então, o que nós buscamos nas nossas pesquisas? Produtos, né, mais sustentável, que nós podemos usar como fertilizante, tá? Aí nós entramos em bioinsumos, nós entramos em resíduos de produtos que nós podemos utilizar como fertilizante, né? Fosfatos naturais, né? Com calcário, que são materiais também sustentáveis, né? E até hoje os nossos famosos pó de rocha, né? O pó de pedra, que nós chamamos também pó de pedra, pó de rocha, que também são os produtos que a gente tem um estudo já um pouquinho sobre essa área também desse material. Né? E nesses bioinsumos, a gente já esteve conversando com a professora Bianca Hobbs, que deu uma boa ideia para todo mundo entender o que é essa vida no solo. E o que seria exatamente esses bioinsumos que o senhor já avaliou antes da gente poder falar do pó de rocha? Professor Marcos, a parte de bioinsumos que a gente mais utiliza aqui são bactérias, né? Principalmente algumas azospirillum, né? São produtos biológicos que a gente joga no solo para ele liberar mais fósforo para as plantas, né? Então, solubilizador de fósforo, solubilizador de potássio e solubilizador, às vezes, de cálcio e magnésio, às vezes, né? O mais que a gente mais procura aqui na faculdade são solubilizador de fósforo, né? São bio, porque é um material biológico, né? Que a gente joga no solo para eles atuarem na liberação de elemento químico fósforo para as plantas, que é um fertilizante importante para o nosso sistema de produção. Então, hoje, a gente tem muito trabalho ligado nessa linha aí, de solubilizador de fósforo, como bioinsumos dentro do nosso agronegócio. A solubilização do fósforo seria aquela situação que o fósforo, ele, apesar de você adubar, usar ele como adubo, não sei se é esse o termo, como fertilizante, mas ele pode não estar disponível para a planta, é isso? Vamos entrar aqui um pouquinho do que é o fósforo. O fósforo, para nós, ele é um elemento químico problemático, né? Eu falo muito isso em sala de aula com meus alunos lá. O maior problema nosso como fertilizador do solo é o elemento químico fósforo. Ele é muito reativo, né? Ele tem baixa solubilidade, tá? E ele tem uma reação tão forte com o solo que ele fica fixado, fica preso, né? Nessa parte ali. Quando ele fica preso, né? A planta não consegue tirar do solo.
ela perde para o solo. Ele está ali, mas Está ali, mas não o está. solo ganha a briga. Ele não está disponível para as plantas, né? A gente chama Hum. uma palavrinha mágica aí. Então, o que, que nós fazemos? Nós jogamos algumas bactérias, algum produto lá, biológico, para ajudar a planta a absorver esse fósforo. Jogar a favor da planta. Então é uma pequena ajudazinha lá, né? Como lá hoje está tudo na moda aí, o negócio de futebol, negócio de VAR, essas coisas aí, é uma ajudazinha lá, né? Vamos lá, vamos entrar nesse jogo aí e ajudar a planta um pouquinho lá, vamos dar uma mãozinha para ela, vamos jogar lá uma bactéria, um azospirilo, a Bianca deve ter falado muito desses biológicos ali, né? Um bacilo, um azospirilo, que nós podemos jogar lá, e que ele vai ajudar a liberar esse fósforo para as plantas. Então, é um adjuvante, que nós chamamos de um certo colaborador do solo, onde que ele vai ajudar a planta a absorver o fósforo, né? E isso aí é uma coisa que chamamos de bioinsumo, tá? Pode acontecer com potássio também, com cálcio e magnésio, mas nossa maior foco ainda é o fósforo pela dificuldade que a planta tem de pegar ele. Né? E a gente pegar assim no bom sentido, né? De absorver ele, tá? De conseguir mobilizar, né? Ele, tá? É que ele, de certa forma, está preso no pau. Aí ele precisa literalmente ser ele fica preso. Lógico que ele não fica preso lá, né? Algemado, ele fica preso no processo químico, uma reação química, né? Agregado ao solo, à argila do solo, ou até outro participado com outro nutriente, né? Então, chega lá a nossa bactériazinha lá, né? E vai fazer o que? Vai liberar, vai afrouxar aquela relação química que ele tem com o nutriente ou com o solo, e a planta consegue trazer ele para o sistema radicular e absorver ele. Né? Então, nesse conceito, o solo ele tem que reter água, ele tem que ter os minerais que sejam disponibilizados para as plantas, a planta ela tem que estar saudável e ainda tem que ter a interação do micro-organismo para fazer com que ela seja nutrida. E aí, como a gente tem que colocar esses nutrientes nos solos, então há um custo para isso. Né? É por isso, então, que os solos mais arenosos eles são mais dispendiosos que os solos mais argilosos para a agricultura? Sim, quando nós pensamos em agricultura, professor Marcos, a gente tem que ter um retorno econômico. Quando pensamos em a parte econômica, a gente tem que fazer aquela continha lá, né? O que eu tenho que investir para mim ter o retorno econômico? Então, nos solos mais arenosos, por ser mais pobre, investimento em fertilizante, manejo é mais custoso, né? Não tem como, isso é uma conta de matemática, né? Comparado com solos argilosos, né? A gente pode até fazer outras continhas, pensando só no fertilizante. Então, normalmente, os investimentos em fertilizante dos solos arenosos, eles são mais dispendiosos, tá? Gasta um pouquinho mais, tá? Se nós fazemos um comparativo aqui bem grosso, né? Nós gastamos muito mais com fertilizante que os americanos. Os americanos gastam muito pouco. Os solos deles são mais ricos do que o nosso, então nós temos que gastar mais. O problema disso aí é que nossos fertilizantes são importados, nós não temos ele. Então o custo fica um pouco mais alto, porque nós falamos em dólar. Então os fertilizantes hoje estão ligados a dólar em função de que nós estamos atrelados a uma economia mundial. E o nosso produto, né, se pegar aí o NPK nosso aí, 80% a 90% são importados. Então, dependemos daqui. Por isso que a preocupação nossa é em buscar alternativas para o uso dos nossos fertilizantes, que é o caso dos insumos biológicos, né, que aí nós produzimos aqui, nós conseguimos ter uma redução um pouquinho desse custo aí. Mas, resumindo a sua pergunta, normalmente o soja tem mais despendimento financeiro, sim, com fertilizante. Então, aí a gente entra no pó de rocha. Pó de rocha é um nome genérico, né, ao resíduo da indústria de brita ou coisa parecida, aí o senhor fala mais para a gente. E o objetivo dele é a gente, assim como dos insumos dos micro-organismos, ajudar não só na solubilização, mas também na economia com menor uso desse material importado. Vamos pegar específico com o pó de rocha, né? Ele é um produto, sim, da origem da mineração, né? Essas, né, usina de britagem, que faz pedra para a construção civil, né? Ela tem como resíduo esse pó. Então, dependendo da rocha que está sendo utilizada para britagem, ele tem, né, um potencial de uso na agricultura, tá? Por que potencial de uso? Porque tem que ter um pouquinho de cuidado com isso aí, que pode fazer confusão, né? Pó de rocha é uma coisa, calcário é outra,
fosfato natural é outro, tá? Todos eles vêm na mesma origem, são material rochoso britado e moído, Uhum. né? Só que o calcário e o fosfato natural, eles são registrados no Ministério da Agricultura como fertilizantes e corretivos. O pó de rocha não. O pó de rocha não encaixa como fosfato natural, e sim como resíduo só. Então criou-se uma denominação no Ministério da Agricultura como remineralizador, tá, para esse ambiente. Tá? Remineralizador. Ele é um retorno de minerais ao solo. Porque o que tem de minerais? Tem lá o potássio, silício, cálcio, magnésio. São minerais que estão lá, aí na forma de rocha ainda, que eles vão ser jogados no solo novamente. Então vai remineralizar o solo. Mas ele não tem quantidade como teria um fosfato de rocha, o calcário. Ele pode ter cálcio, ele pode ter fósforo, mas ele não chega a ser um adubo, Não. né, Não, ele tem todos os minerais que a rocha tem, porque ele é um resíduo da rocha, que né? depende da rocha, né. Dependendo da rocha. Agora, ele não pode ser considerado um fertilizante ou um corretivo, porque ele tem que atender uma normativa do Ministério da Agricultura para ser fertilizante corretivo, que ele não atende. Uhum. Então, alguma quantidade de carbonato de cálcio suficiente para corrigir o pH do solo, ou uma quantidade de solubilidade de nutrientes que atenda a planta, que ele não tem. Ele tem uma quantidade pequena e é de baixa solubilidade. Ele pode ser solubilidade com o passar dos anos, com o uso de biológico, por exemplo, junto com ele, para ajudar a liberar aquilo lá, Uhum. né? Ele sozinho, ele não pode ser considerado como fertilizante, mas ele tem um potencial, para quem fala em potencial, ao longo dos anos, aquilo pode se tornar, vir ajudar a planta, né? Então ele fica em potencial no solo, Como um estoque. um estoque. Então ele pode algum dia vir, sim, ao ser utilizado como fertilizante, né? Ter um efeito de fertilizante, né? Mas no momento não pode ser utilizado, porque ele não atende à legislação brasileira, né, de fertilizante corretivo. Então, hoje ele é um produto que antigamente era descartado, e aí observou-se que poderia haver um potencial, e só que tem a senha, né, uma mineradora que tira a brita aqui em Campo Grande, não vai ser a mesma rocha que ele tire, por exemplo, lá em cima na divisa, lá em Sonora. Então tudo depende dele analisar esse material, e aí começa as pesquisas. "Bono, dá uma olhada para mim aí, vê se esse material É. funciona no solo". Bom, primeiro, o Ministério da Agricultura já admite o registro de remineralizador como pó de rocha, tá? Uhum. Remineralizador. Quando vai fazer o registro, o Ministério já pede para ele lá qual é a sua fonte, né, desse material. Então ele tem que ter uma especificação mínima já para ser considerado como pó de rocha, né? Porque tem rocha que não tem potencial, tem muito pouco nutriente, não compensa o custo de transporte, o custo do produto jogar na lavoura. Então tem algumas rochas, né, que ela não serve para fazer pó de rocha. Ela diz o pó de rocha dela, mas não é recomendável do ponto de vista agronômico o uso na agricultura. Então, nem todas as rochas, pó de rocha, é viável a gente usar na agricultura, tá? Por isso que a gente fala que quando vai usar um pó de rocha, tem que ver se ele está registrado no Ministério da Agricultura, Uhum. como pó de rocha. Se ele estiver registrado, já atendeu uma normativa do Ministério da Agricultura. Tá, um produto comercial. Se não for assim, ele vira um resíduo normal, tá? Ele não serve, ele não é pó de rocha na realidade, né? Uhum. É um pó, mas que não serve para agricultura, não é o nosso remineralizador de solo, né? Que é isso que o Ministério da Agricultura fala. Você tem que comprar um remineralizador de solo para usar na agricultura. O pó de rocha pode ir em qualquer rocha, o remineralizador não. É um produto que está registrado no Ministério da Agricultura. Então tem toda uma parte legal aí, né? E tem outra coisa, né, a partir do momento que, vamos lá, uma determinada mineradora conseguiu, depois de estudos, mostrar que o produto dele é bom, há quanto tempo que ele pode se fornecer e que quantidade ele pode fornecer esse produto, né? Sim, aí vai dependendo da capacidade da usina, né, de produzir esse produto, né, o local que ela está, porque às vezes está muito longe do ambiente agrícola, né, você fala que hoje o nosso transporte é à base de rodovia, né, então tem o frete, tem o custo de frete, então tem que ver um estudo econômico para ver a viabilidade do uso desse material ou não. Então dependendo da região que ele está, né, eu não vou trazer um pó de rocha lá da Bahia, lá em Minas Gerais para usar no Mato Grosso do Sul, que o custo fica muito alto, inviabiliza o uso dele, né. Então depende muito do local que está lá. Então, do local que ele está, da usina, do tipo de rocha que ele está produzindo esse pó de rocha, né. É toda uma conjuntura econômica, né. Agora a gente sempre fala aqui,
remineralizador, quando for usar, ele tem que estar registrado no Ministério da Agricultura, né? Para ser chamado de remineralizador. Aí, bom, vamos lá. O que o senhor já observou, então? Desde quando que o senhor está estudando o pó de rocha? Professor Marquinhos já estudou aqui já há uns 4 anos, né? Aqui, o pó de rocha produzido aqui no estado, tá? Na região de Dourados, tá? Pode ter defendido uma dissertação de mestrado em cima desse material, onde a gente tem algumas conclusões aí na parte desse produto. Então, a gente tem aqui, não é um conhecimento muito grande ainda desse produto, né? Mas já tem algum indício de como ele pode ser utilizado aqui na nossa região do Mato Grosso do Sul. Ah, é? O que quer dizer como ele pode ser utilizado? É proporção? Qual que é a ideia? A ideia é que a gente usar ele aqui no estado aqui, nosso solo aqui agrícola, né? Ele como um material agregado à formação do solo, né? Podemos melhorar um pouquinho, principalmente em solos arenosos, onde ele já é pobre na natureza, né? Se a gente trabalhar um pouquinho com o remineralizador há alguns anos, né? E pode lá criar um potencial no futuro próximo aí de melhorar um pouquinho a condição química dos solos arenosos, né? Lógico que isso não é um uso, lógico, que não é só o uso disso, né? Hoje a gente usa muito também remineralizador como compostagem, agregando até a aterração animal, esse pó de rocha, remineralizador. Então tem vários usos, né? Então a gente cria um ambiente aqui propício a esse remineralizador no nosso solo de areia. Nosso solo de areia do solo aqui ele é grande, é uma área bastante específica, né? E está muita gente utilizando até para a agricultura hoje, a solo de areia, né? O remineralizador aqui pode associar a uma boa resposta ao longo de prazo. Quando falo em prazo de remineralizador, 3, 4, 5, 6 anos de uso contínuo, né? Não é de um ano para o outro, tá? A resposta dele é a longo prazo e, junto com isso aí, nós trabalhamos com a parte de bioinsumos. Então, isso é interessante porque também quando se fala de micro-organismos, também a ideia é se estudar o primeiro, segundo, terceiro, e a gente começa a observar que a partir do terceiro ano ele começa a dar um resultado bem diferente e constância. Então, nesse contexto, você tem que fazer um estudo, não adianta fazer só no primeiro ano o estudo. Então, um aluno faz o mestrado no primeiro ano, vem um segundo para fazer aquele mesmo, e assim vai? Sim. Quando trabalhamos com fertilizante, de modo geral, e principalmente os remineralizadores, pó de rocha, a gente quer ver o efeito residual dele, né? Às vezes o produtor usa ele, às vezes no primeiro e segundo ano ele não vê muito efeito e já critica o produto, abandona o produto. Não é o caso, né, da resposta dos remineralizadores. Ele é uma resposta certa a longo prazo, né? O que é a longo prazo? 3, 4, 5 anos, né? Uma lavoura, tá? Então, não podemos esperar um resultado de um ano para o outro. Dificilmente você consegue o resultado de um ano para o outro com o remineralizador, né? Agora você tem, né, que trabalhar a longo prazo. Quem não tem esse tempo para esperar, essa capacidade de esperar esse resultado, né, então vai ter uma decepção com esse remineralizador, né? Então, o que a gente fala aqui, quem for usar, tem que ser um uso contínuo e ao longo do tempo, né? Não podemos esperar esse resultado imediato dele, não. Por quê? Porque é um produto de baixa solubilidade, precisa de tempo para reagir, né? Então, nesse caso aqui, nós precisamos esperar, tá? Ok. Então, chegamos ao momento do mitos e verdades. E aí a gente ficou pensando no assunto de pó de rocha e a gente já ouviu falar em várias pessoas de que, eu vi lá na construção, lá eu vi o pó, eu vou usar. Então, a pergunta é a seguinte, toda rocha transformada em pó, esse pó de rocha, né, é um adubo? Ele é sustentável? Não. Sustentável ele pode ser, porque é um produto de origem natural, né? Então, sustentável ele é. Agora, adubo não. Até o Ministério da Agricultura fala bem claro sobre isso aí. Não é fertilizante, não é adubo, não é corretivo. Ele é um remineralizador. E toda rocha é remineralizador? Não também. Só é remineralizador aquela que conseguiu o registro do Ministério da Agricultura. Se conseguiu o registro, porque atendeu o mínimo específico para ser um pó de rocha. Tem toda a legislação nossa lá, o mínimo específico de nutrientes para ser um remineralizador. Senão, é só um resíduo normal. Então, antes dele registrar, ele tem que mandar analisar para ver as constituintes, quanto tem de fósforo, quanto tem de cálcio, quanto tem de magnésio,
Potássio, óxido de potássio. E aí ele abre lá um pedido e depois ele tem que fazer É. teste a campo para dizer se funcionou, se não Não funcionou, para funcionou. virar um produto Tem todo comercial. um protocolo aí para fazer o registro dele, né? Como se fosse qualquer fertilizante ou corrigivos, né? O Ministério da Agricultura recentemente criou essa parte de remineralizador, não é uma coisa muito antiga. Se me falha a memória, que foram 6, 7 anos que abriu essa, vamos dizer, uma janela dentro do Ministério da Agricultura para reaproveitamento desse material mesmo, tá? Agora, nem toda a rocha, nem todo pó de rocha é remineralizador, tá? Então, quando você for querer usar, vá atrás de alguém que já passou pela fase de registro e de É, testes e peça resultados a campo para poder usar o produto realmente confiável, em vez de ser achismo. Aí não vai dar certo. tem que ter o registro do Ministério da Agricultura, né, como produto, né? Como remineralizador de solo mesmo, é o termo técnico que a gente usa, tá? Vai remineralizar o solo. E esse nome, para finalizar aqui, esse nome remineralizador, ele está fornecendo minérios Tá. importantes, né, como adubos, né, como para cultivares, mas ele está dando condição para o pasto, para a lavoura, que você pode, com o passar do tempo, diminuir a necessidade do uso de maiores concentrações de adubos, de fertilizantes. Então, esse termo remineralizador, ele já está incidindo nele, que é um produto de longo tempo de uso. Sim, quando eles falam que é remineralizador, ele vai remineralizar o solo. Então, ele vai jogar lá cálcio, para nós jogar lá, vai jogar o potássio, vai jogar o magnésio, vai jogar ferro, zinco, cobre, todos os minerais que constituem da rocha, né? A liberação dele para as plantas é a longo prazo. Ele remineralizou, mas não garante que o tempo que vai chegar pela planta. Por isso que ele não pode ser considerado como fertilizante. Então, ele vai ter um tempo aí de ação aí para chegar lá, não é? Então, o termo técnico dele aqui, remineralizador, é muito correto. Eu vou remineralizar meu solo, né? Que com o passar do tempo, e está lá meu solo, que ele pode virar um nutriente para a planta, né? Então, essa parte aí que a gente faz, eu acho muito interessante essa parte desse produto. Ele vai remineralizar o solo, e principalmente os solos mais pobres, né? Que precisam disso aí, né? Ele vai ser um dia um fertilizante. Ele não é o condicionador de solo, é esse termo que já O condicionação é um termo que a gente usa também, ele vai condicionar, porque um solo que eu não tinha potássio, pouco potássio, jogo um pó de rocha com um pouquinho de potássio, ele está condicionando aquele solo a um teor mais de potássio no futuro. Então, é um termo usado como sinônimo. um sinônimo aí de solo, de condicionador de solo, né? É um termo que o pessoal usa muito, a gente não é contra, não, faz sentido esse termo sim, tá? Beleza, então, hoje nós estivemos aqui falando sobre solo com o professor Zé Antônio Marbono, mais conhecido entre a gente aqui de Bono somente, né, professor? E eu quero agradecer muito pela atenção que o senhor deu, que pôde falar, e a gente vê que o assunto é extremamente grande, extenso, mas aqui no nosso podcast acho que a gente conseguiu falar as coisas mais importantes. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar, depois a gente pode chamar o professor de novo. E eu quero agradecer muito a sua presença, professor, no podcast AgroConecta. Não, professor Marcos, eu que agradeço o convite, né, de participar aqui do podcast. Eu acho que é uma ferramenta que nós temos que levar ao produtor rural, né? O produtor precisa de muita informação. Hoje, os níveis tecnológicos são muito avançados, nós temos muita novidade, né? A que a gente falou aqui é apenas a ponta de um iceberg, desse mundo da fertilização do solo, né? Então, acho que a gente tem um campo aí para avançar muito, né? A gente só manda um recado aqui para todo mundo que nos assiste, né? Quando nos ouve. Remineralizar do solo é uma ferramenta adicional, né? A gente não pode pensar nela como substituto de corretivo e como fertilizante normal da agricultura. Ela é uma ferramenta adicional em que você usa com potencial no futuro de beneficiar você, né? Então, ela é uma poupança que você faz no seu solo, tá? Muito obrigado, Marco, pela oportunidade. Obrigado, professor. Até a próxima. Até a próxima.